Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na política da Hungria. O material que a gente está usando é um artigo bem completo sobre a estrutura do governo húngaro. E a nossa missão aqui é tentar decifrar como o poder funciona por lá. Especialmente depois de toda a transformação desde o fim do comunismo. Vamos tentar entender essa máquina por dentro. E olha, para começar, o material já joga na mesa uma coisa bem diferente. A Constituição da Hungria ela é muito direta. Ela diz com todas as letras: quem manda no poder executivo é o governo. Ponto. Isso pode soar como um detalhe técnico, mas é fundamental. Como assim? Em outros lugares não é o governo? Não exatamente dessa forma. Em muitas repúblicas parlamentares, o poder executivo é pelo menos simbolicamente do presidente, do chefe de Estado. A Constituição húngara, não. Ela tira essa ambiguidade e coloca todo o peso do executivo direto no governo. O que, na prática, significa nas mãos do primeiro-ministro. Certo, então não tem aquela figura de um presidente com um poder, mesmo que simbólico, de interferir muito, poder ficar mais concentrado, e esse centro tem um nome, Minister é um NOK. o primeiro-ministro. Ele é, então, o centro de gravidade de todo o sistema. Exatamente. Ele é o chefe de governo eleito pela Assembleia Nacional. Mas tem um ponto no artigo que define tudo: o poder de nomear e, mais importante, de demitir ministros. É exclusivo do primeiro-ministro. Espera aí, isso parece um sistema com pouquíssimos freios e contrapesos, né? Se o primeiro-ministro pode demitir quem ele quiser, a qualquer momento, o que isso significa na prática? A lealdade dos ministros é com ele e não, sei lá, com o partido. Essa é a consequência direta. Significa que a lealdade de um ministro é, em primeiro lugar, com o chefe de governo. Se alguém sai da linha, pode ser substituído na hora. Sem crise política, sem negociação com coalizão. É um mecanismo que cria um gabinete, assim, incrivelmente coeso, disciplinado. Entendi. E isso é a chave para entender como um governo como o de Viktor Orbán consegue implementar a agenda dele de forma tão rápida. Existe um processo de aprovação, sabatinas no parlamento, assinatura do presidente? Mas a escolha e o poder de remover está tudo centralizado. É quase como um técnico de futebol que pode tirar qualquer jogador de campo sem pedir permissão para a diretoria do clube. A analogia é perfeita. É exatamente isso. E essa clareza de comando tem sido um fator determinante na política húngara. Mas, claro, essa estrutura não surgiu do nada, né? Ela foi moldada e talvez até radicalizada por eventos bem recentes. Sim. Eu estava lendo o material e tentando achar esse ponto de virada. E uma data saltou da página. 1º de janeiro de 2012. Parece que tudo mudou ali. Nova Constituição, nova lei eleitoral. O que foi tão drástico nessa mudança? A mudança foi, tectônica. O artigo destaca o principal. O número de deputados na Assembleia Nacional foi cortado, de 386 para 199. É um corte de quase 50%. Isso não é um ajuste, é uma reformulação completa do jogo político. Nossa, e quais são os efeitos de um corte tão grande assim? Imagino que mude tudo, desde como se faz campanha até... Muda tudo. Primeiro, a matemática para conseguir uma maioria absoluta ou, mais importante, uma supermaioria de 2/3. Muda completamente. Com menos assentos, um partido com uma base sólida pode ter uma porcentagem de cadeiras muito maior que a de votos. Ah, entendi. Segundo, altera a dinâmica da representação. Menos deputados significa que cada um representa mais gente, o que pode distanciar o político do eleitor. E, por fim, torna o parlamento mais gerenciável pelo poder executivo. E essa mudança na matemática não foi só teoria, né? Ela se traduziu em poder real. O artigo mostra que nas eleições de 2018 e 2022, a aliança do Orbán, a Fidesz-KDNP, conseguiu exatamente isso, uma supermaioria, com o poder de mudar a Constituição sozinhos. Exato. E se a gente olha a linha do tempo dos governos húngaros desde 1990 que o artigo traz, a imagem fica ainda mais clara. Os anos 90 e 2000 parecem outra era. Você vê uma dança de coalizões, uma alternância de poder que era o normal. Pois é, eu vi isso. Tinha o Fórum Democrático Húngaro, de centro-direita, o Partido Socialista, de centro-esquerda. Eles formavam governos, se desfaziam, perdiam eleições.
Era Um cenário mais fragmentado. mais fluido. Os primeiros ministros daquela época, como Joseph Antle ou Ulla Horn, eles precisavam negociar o tempo todo. Havia um vai-vem, a sensação de que o poder podia mudar de mãos na próxima eleição. Sim. Em contraste, a partir de 2010, o padrão muda de forma abrupta. A lista no nosso material vira quase uma repetição, né? Segundo governo Orbán, terceiro governo Orbán, quarto governo Orbán e agora o quinto governo Orbán. Todos liderados pela mesma aliança. Exato. É uma transição muito clara de um sistema multipartidário para um de domínio consolidado por uma única força. E essa consolidação de poder, ela não é só teoria. Ela tem nomes, tem rostos. Quando a gente olha para o quinto governo Orbán, de 2022, como essa estabilidade se manifesta no dia a dia? A fonte nos dá exemplos perfeitos disso na composição do gabinete. Não é só o primeiro-ministro que fica. Figuras-chave em postos estratégicos estão lá há muito, muito tempo. O artigo cita alguns. Péter Szijjártó, ministro das Relações Exteriores desde 2014. A gente está falando de uma década no comando da diplomacia do país. Isso é uma eternidade na política externa. É um período notável. Garante uma voz única e extremamente consistente no cenário internacional. Isso é crucial para a estratégia do Orbán de negociar de forma dura com a União Europeia e, ao mesmo tempo, manter laços com Rússia, com China. A política externa vira uma extensão direta da visão do primeiro-ministro, sem ruído. E tem o caso do Sándor Pinter, o ministro do Interior. Ele é quase uma instituição, né? O artigo mostra que ele já estava lá no primeiro governo Orbán em 1998. Depois voltou em 2010 e nunca mais saiu. Controlar a polícia e a segurança interna com a mesma pessoa por tanto tempo, isso tem um peso enorme. Um peso gigantesco. Cria uma estabilidade de comando e um nível de controle sobre o aparato de segurança do Estado, que é o sonho de qualquer líder focado em poder. Não precisa construir confiança com um novo ministro a cada 2 anos. A máquina já funciona sob um comando entrincheirado. Certo. E o mesmo vale para a economia. Mihai Varga é ministro das Finanças desde 2013. Em muitos países, o ministro da Economia mal sobrevive a uma crise. Essa longevidade por si só já é um sintoma do tipo de poder que a gente está descrevendo. Então, o time principal não muda porque a estratégia central também não muda. Isso contrasta de uma forma brutal com aquela rotatividade que o artigo aponta para os anos 90 e 2000, né? Especialmente nas finanças. É o retrato da consolidação. Um pequeno grupo de pessoas muito leais ao primeiro-ministro controla as alavancas mais importantes do Estado: diplomacia, segurança e dinheiro, por um período de tempo extraordinariamente longo. Ok, então a gente já entendeu a arquitetura do poder, a trajetória histórica que levou a essa concentração e como isso se reflete nas figuras do governo hoje. Agora o artigo que a gente está usando, ele entra num terreno mais delicado. E nosso papel aqui é reportar o que a fonte diz, né? Ele aponta para preocupações sérias de 2023 que questionam o compromisso do governo húngaro com valores democráticos. Sim, o texto compila uma série de críticas e diagnósticos. Por exemplo, ele menciona que organizações como a Freedom House e até o Parlamento Europeu emitiram resoluções afirmando que a Hungria não deveria mais ser considerada uma democracia plena, mas sim um regime híbrido ou uma autocracia eleitoral. E o que fundamenta essas alegações, segundo o artigo? Ele entra em detalhes sobre o tipo de discurso político usado? Sim, o texto cita diretamente alegações de que o primeiro-ministro e outros políticos importantes usam o que a fonte descreve como argumentos abertamente racistas, especialmente contra imigrantes e minorias. E também há uma preocupação registrada sobre o que eles chamam de normalização do extremismo de direita no debate público. O artigo também faz uma observação sobre a cultura social. Diz que discursos de ódio ou linguagem discriminatória, principalmente se for num contexto de humor ou sátira, são frequentemente aceitos socialmente no país. São acusações bem pesadas. Sem dúvida. E a questão que emerge da leitura não é só julgar se as acusações são verdadeiras ou falsas, mas é conectar os pontos, como essas caracterizações se relacionam com a estrutura de poder que a gente acabou de discutir. Boa pergunta. A supermaioria parlamentar, as mudanças constitucionais, o controle sobre o gabinete, a longevidade no poder.
Será que são esses os mecanismos que habilitam ou talvez reflitam as preocupações descritas? É uma pergunta crucial. O artigo não responde diretamente, mas nos dá todas as peças, né? Ele descreve um sistema que centraliza o poder de forma muito eficiente e depois relata as críticas de que esse poder está sendo usado de formas que corroem as normas democráticas. A estrutura parece ser causa e efeito ao mesmo tempo. Exatamente. É um convite à reflexão sobre a relação entre forma e conteúdo na política. A arquitetura de um sistema de governo não é neutra. Ela pode facilitar certos resultados e dificultar outros. E o que o material nos apresenta é um estudo de caso fascinante sobre isso. Então, para a gente recapitular essa imersão, a gente viu a anatomia de um sistema político com um poder executivo singularmente forte, todo concentrado no primeiro-ministro. A gente viajou pela história política húngara desde 89, saindo de uma era de coalizões para um longo período de domínio de uma força só. E, por fim, vimos como o nosso material conecta essa estrutura consolidada a graves preocupações sobre o estado da democracia no país. E como um pensamento final, sabe? A nossa fonte lista governos que vêm lá de 1848, da Revolução Húngara, embora nosso foco tenha sido no período pós-comunismo. Uma reflexão interessante seria esta. Considerando a longa e muitas vezes turbulenta história política da Hungria, que passou por impérios, monarquias, uma república soviética, quase meio século de comunismo, como o sistema atual se encaixa nisso tudo? A gente estaria observando um novo ciclo de consolidação de poder, algo que é meio característico da história húngara, com suas figuras fortes e governos centralizados? Ou a gente está, na verdade, diante de um fenômeno político inteiramente novo, moldado pelas pressões e pelas ferramentas do século XXI? O material nos ajuda a formular a pergunta, mas a resposta, claro, continua sendo escrita.